Tem um canal aqui no YouTube chamado Brasil Paralelo. É um canal de política, de direita, e eles fazem muitos documentários. No mês de janeiro agora eles anunciaram um novo documentário chamado O Fim da Beleza. Beauty is immensely important. Beauty is one of the things that makes life worth living. A beleza tem muita importância no mundo, porque ela pode transformar o mundo, ela pode mudar pensamentos, ela pode mudar comportamentos. Life without beauty is very impoverished. Quando você tem a Revolução Industrial, você começa a ter alguns problemas. The Industrial Revolution transformed the world at such a speed. With the power of the machines going into the 20th century, it is very easy to start creating ugliness. The thing about architecture and urbanism is that we're living in it. You can turn off the radio, but you can't turn off your city. A forma como construímos é um reflexo do modo como vivemos. Pelo trailer que eles tinham lançado, dava a entender que se tratava de uma possível comparação entre a arquitetura moderna e a arquitetura clássica. Pelo trailer eles não falavam do que se tratava, a gente tem que assistir. E aí no mês de fevereiro eles publicaram o documentário, e eu fui assistir, e se tratava exatamente sobre isso. Não a arquitetura especificamente, mas a arte de um modo geral. Apesar do documentário ele destacar bastante a questão da arquitetura, o documentário é sobre a arte de um modo geral. Nesse vídeo aqui eu vou fazer um resumo para vocês do que se trata o documentário, e dizer o que eu achei e aproveitar e comentar sobre alguns assuntos relacionados. Bom, o documentário ele é composto de 3 vídeos. Cada vídeo tem 1 hora. Os vídeos também são chamados de episódios. E cada episódio é dividido também em alguns capítulos, onde eles se concentram em alguns assuntos específicos para poder discutir. Resumindo, o documentário ele vai falar que abandonamos a arte clássica e adotamos a arte moderna, que a arte clássica é legal e a arte moderna é horrível, né? Basicamente é isso que ele vai falar. O documentário ele vai tentar demonstrar a importância da arte clássica em detrimento da arte moderna. Como a arte clássica é mais bonita, transmite sentimento, representa a história de um povo, tem um impacto positivo no ambiente em que ela está inserida, e vai tentar demonstrar por que a arte moderna é tão ruim. Tudo isso através de entrevistas, depoimentos, análise da história e dos movimentos culturais que ocorreram durante esses séculos, além da análise de alguns fatos importantes como a Revolução Industrial, o trabalho de Daniel Jacobs, a teoria da janela quebrada, a construção de Brasília, etc. Então, resumindo, o documentário é sobre isso. Eu vou fazer algumas considerações, né, e falar o que eu achei. Primeiro, o documentário ele é muito bom. Acho que ele cumpriu com o propósito de demonstrar como a arquitetura moderna é feia em comparação com a arquitetura clássica. Para quem gosta da arquitetura moderna, a arte moderna pode discordar de alguma coisa naturalmente, mas eu, como odeio a arquitetura moderna e a arte moderna de um modo geral, para mim acho que ele cumpriu com o propósito. Então, nada a reclamar. Mas segundo, eu acho que o documentário perdeu uma grande oportunidade de comentar sobre o que eu considero o maior reflexo desse caos estético causado pela arquitetura moderna, que são os bairros feios. Se eu ou você assistir o documentário, como a gente já tá a par dessa questão de bairros feios, a gente vai fazer a ligação e beleza. Mas para quem nunca refletiu sobre esse assunto, quando for assistir o documentário, vai fazer apenas aquela comparação abstrata na cabeça entre a arte clássica e a arte moderna. Se ela for querer trazer isso para alguma aplicação na realidade, na parte da arte, ela vai lembrar sempre daquelas grandes manifestações artísticas modernas, horríveis, como aquele cocô gigante, fazer alguma comparação com alguma arte clássica. E com relação à arquitetura, ela vai sempre lembrar dos edifícios, monumentos, catedrais, toda aquela parte mais movimentada da cidade, e esquecer dos bairros. Isso porque o documentário ele é um pouco genérico. Em nenhum momento ele cita os bairros, ele fica sempre focando em prédios, grandes obras de escultura, catedrais, a arquitetura daqueles monumentos antigos, e esquece dos bairros. Então a pessoa não é chamada a refletir sobre a feiura dos bairros, infelizmente. Eu tenho uma teoria de que a arquitetura moderna é a responsável por esse caos estético que tem tomado conta dos bairros do Brasil. Para quem acha a arquitetura moderna feia, naturalmente vai achar feio também bairros construídos em arquitetura moderna. Mas eu não estou me referindo apenas à arquitetura moderna, que já é feia, mas eu falo dessa bagunça mesmo que virou os bairros do Brasil. Sabe aqueles bairros normais, parece uma favela? Inclusive meu bairro é assim. Eu vou sair na rua aqui, vou filmar um pouco as ruas e você vai ver. Essas imagens que você está vendo aí agora são imagens do meu bairro. Inclusive é um bairro bem planejado, as ruas são bem retas, são ruas grandes e ruas bem retas, mas me disse, isso não parece uma favela? A gente simplesmente perdeu a referência do que é bonito
quando se trata de urbanismo, principalmente em bairros. Então eu tenho uma teoria de que isso foi causado pela arquitetura moderna. A minha teoria ela é baseada em 2 argumentos. Primeiro, a gente já tinha a nossa arquitetura, a arquitetura portuguesa, muito linda por sinal. Inclusive, se a gente tivesse mantido essa arquitetura e os bairros não tivessem muros, eu já estava bem satisfeito, não estava aqui falando sobre bairros. Se eu pudesse melhorar alguma coisa, eu fazia uma calçada, um padrão americano mesmo, contínua, dava mais espaço entre as casas e cuidava mais da arborização, plantava bastante árvore. Mantinha sempre aquela grama parada. Mas se a gente tivesse mantido a nossa arquitetura portuguesa, eu já estava bem satisfeito. Mas por algum momento houve uma ruptura com essa cultura portuguesa de construção de bairros. E isso deu margem ao que viria depois, que foi todo esse movimento de arquitetura moderna aqui no Brasil. Algo que o documentário, inclusive, explica muito bem. E aí entra o meu segundo argumento, que é o seguinte. A arquitetura moderna, eu não sou formado em arquitetura, nem engenharia, não sou da área. Mas até onde eu aprendi, a arquitetura moderna ela tem duas características. Primeiro, ela não tem um padrão a ser seguido. Então, teoricamente, tudo que você inventar da sua cabeça pode ser considerado arquitetura moderna, arte moderna. Muito parecido com o que nós já temos nos nossos bairros. Cada um constrói do jeito que quiser. E aí, como a gente também não tem mais uma referência do que é bonito em arquitetura, então você tem uma combinação perfeita para uma catástrofe urbanística. E uma segunda característica que a arquitetura moderna tem também é o que eles chamam de prevalência do aspecto funcional em detrimento da beleza. Ou seja, a beleza não importa. O que importa é o aspecto funcional da coisa. E a gente sabe que isso é só uma desculpa para defender o ponto de vista deles, porque a gente sabe que a beleza é importante. Então, por ter esse aspecto funcional, né, a arquitetura moderna ela é sempre muito crua em detalhes, tem um aspecto sempre meio quadrado, reto, sem beleza, sem estilo. E você vê que os bairros do Brasil hoje já nascem meio com esse espírito já de construções assim, casas sem estilo, meia quadrada. Se você pegar um bairro planejado hoje, qualquer bairro planejado, é fato, tá ali a arquitetura moderna já claro para você ver. E os bairros comuns já estão assim também. Se você pegar esses bairros comuns onde cada morador constrói a sua própria casa, meio que já é uma tendência a esse estilo já meio quadrado, sem estilo. E para terminar de sepultar qualquer fiasco de beleza que sobra, a pessoa me constrói um muro de 2 metros na frente. Você quer algo mais eficaz para tirar a beleza de um bairro do que a beleza da casa, do que o muro, né? Eu acho que deveria ter um documentário só sobre os muros, porque o poder de destruição estético dos muros é surreal. A gente já está quase para sair dessa cultura portuguesa de bairros e entrar oficialmente na cultura de arquitetura moderna, porque aqui agora tudo é construído em arquitetura moderna, prédios, igrejas, faculdades, etc. Então essa ruptura com a cultura portuguesa de construção de bairros deu margem para que esse movimento se instaurasse aqui. E você deve falar também, mas isso é porque são bairros pobres, bairros ricos são bonitos. Os bairros ricos daqui, eles são construídos no padrão moderno. Os bairros ricos, e eu acho feio, então pra mim continua feio do mesmo jeito. Eu sei que tem gente que gosta, mas pra mim continua feio do mesmo jeito. Então a gente tem um grande problema, na minha opinião, um grande problema na construção de bairros aqui no Brasil. Os bairros planejados é a arquitetura moderna purinha ali, então fica muito feio. E os bairros que já existiam antes, que eram bairros que foram construídos pelos moradores mesmo, cada morador construía a sua casa, você vê que hoje em dia são bairros nobres, são só muros, basicamente são só muros, então são muito feios também, por causa principalmente dos muros. Uma coisa que eu percebi é que um bairro pobre brasileiro, ele só é a versão pobre de um bairro rico, que segue o mesmo padrão. O que eu tô querendo dizer eu vou mostrar para vocês a imagem de um bairro pobre americano, e aí você vê que ele segue o mesmo padrão. Essa imagem que você tá vendo aí é a imagem de um bairro pobre americano. Você vê que segue o mesmo padrão, é um bairro pobre, mas ele continua aquele mesmo padrão. Então se você tirar o fator pobreza dele, ele vai ficar um bairro muito bonito. E se você pegar um bairro rico do Brasil e quiser ver a versão pobre dele, você tem uma favela. Então se você tirar a pobreza dos bairros do Brasil, você vai ter um bairro rico brasileiro, né, que na minha opinião é muito feio. Então a gente tem um grande problema na construção dos bairros do Brasil. E aí eu queria terminar o vídeo só com uma reflexão. Esses arquitetos do Brasil, será que eles são cegos, Eles nunca notaram a feiura desses bairros, não? Porque são milhares de arquitetos que se formam a cada ano aqui nesse país e você não vê qualquer sinal de mudança. Se você for no YouTube, por exemplo, tem um monte de canal de arquiteto aí, eles falam de tudo. São verdadeiros especialistas, mas ninguém toca
na feiura dos bairros. E das duas umas, ou eles foram muito doutrinados na faculdade só para olhar a arquitetura moderna, ou eles são cegos mesmo. E quando eu comento sobre isso, eu me lembro que há muito tempo atrás uma pessoa comentou lá naquele primeiro vídeo que ela fazia faculdade de arquitetura e a faculdade meio que não discutia outras arquiteturas, como a arquitetura clássica, a arquitetura americana. Elas desconsideravam essas outras arquiteturas. Inclusive há artigos também sobre isso, alunos que relatam isso. Se eu encontrar algum artigo, eu vou colocar aqui na descrição. Eu já li um artigo também que um aluno comentou essa situação. Isso me faz acreditar que o grande culpado dos arquitetos não verem a feiura dos bairros aqui no Brasil é a própria faculdade. A pessoa vai para a faculdade para ficar mais cego ainda, porque eu não sou arquiteto e consigo ver isso, você não é arquiteto e vê isso, né? Nós não somos arquitetos e conseguimos ver isso de forma muito clara. Isso mostra também que nem tudo você precisa de um especialista para ver ou saber. As pessoas são muito iludidas com isso. Tanto tempo que eu falo que nossos bairros são feios e ninguém liga. E aí precisa ver um documentário com uma super produção, entrevistando especialistas de fora, só para dizer o óbvio, que a arquitetura moderna é horrível. Tanto tempo que eu falo que nossos muros são horríveis, desnecessários, acabaram com a estética dos bairros do Brasil e as pessoas continuam teimando. Você vai nos comentários, as pessoas continuam teimando, né? Quando é que as pessoas vão acordar para isso? Será que vai ser preciso ver um documentário aí com uma super produção também, para as pessoas poderem acreditar? Eu espero que não seja tarde demais. Um forte abraço e nos encontramos no próximo vídeo. Falou!